Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, este é o canal Joia Demais. Gente, eu já estava pensando sobre conselho, tá? Estava fazendo uma reflexãozinha e eu resolvi compartilhar com vocês. Porque a Bíblia fala sobre conselhos, né? Para você ter sucesso, para você fazer algo e dar certo, você deve buscar muitos conselhos. A Bíblia ensina isso. Mas algo que a gente precisa é ter discernimento, tá? A gente precisa de discernimento. Porque de repente a gente está num ambiente, a gente tem relacionamento com pessoas que não dão um bom conselho pra gente. Por exemplo, eu vou falar para vocês aqui de algo que aconteceu comigo. Enquanto eu estive com pessoas que me davam muitos conselhos, eram muitas pessoas dentro de uma determinada religião. Essa foi a primeira onde eu andava tropeçando, onde minha vida foi só de fracasso e fracasso e fracasso atrás de fracasso. Eu não tinha paz nessa religião que na verdade era uma seita, onde falava demais da Bíblia, onde só faltavam falar para a gente engolir a Bíblia, porque a gente tinha que ler a Bíblia todos os dias, orar. É ótimo, gente, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, mas quando isso é como uma obrigação, quando é imposto que você deva fazer isso, quando é ordens humanas, quando é assim, gente, não vale a pena. Porque as coisas que você faz para Deus, o seu relacionamento com Deus deve ser algo espontâneo, algo da sua vontade. É por isso que as coisas não funcionavam comigo. Quando você não cumpria as ordens ali daquela seita, você era ridicularizado, você era tratado diferente, tá? Você via a opressão daquelas pessoas, daquela seita ali. Então não havia nada de santo, nada de justo, nada que viesse de Deus naquelas maneiras ali que você era tratado por aquelas pessoas, tá? Então, desse jeito não serve servir a Deus obrigatoriamente, para que o discipulado não pegue no pé, para que as pessoas não enchem o saco, para que não te ridicularizem. Dessa forma não serve, porque Deus gosta de coisa com pureza, com verdade, tá? Por isso que Deus fala: vinde a mim as criancinhas, dela é o reino de Deus, porque as crianças são puras, são verdadeiras, né? Você está perto de Deus, você precisa ter um coração de criança, você precisa ter um pouco de pureza, mas não é pureza em ser bobo, não saber das coisas, não saber se cuidar, se proteger, não é isso. É pureza diante de Deus, é você não estar totalmente contaminado pelas coisas do mundo, é você não deixar se levar pelas maldades, pelo egoísmo, essas coisas, e você ter sinceridade diante de Deus, ser aberto com Deus, tá? Ser próximo de Deus, ter um coração que ama de verdade, que não engana as pessoas, que não é cheio de malícia. Essa pureza que eu acredito que Jesus fala, tá? Aí, se você está no lugar onde as pessoas impõem as coisas para você, dá ordem, se as pessoas insistem em dar conselhos sempre para atrasar a sua vida, não vale a pena ouvir conselho, tá? Se você pede um conselho para alguém numa determinada igreja, ou mesmo que não seja de igreja, a pessoa dá conselho para você, você avalia. Se eu seguir esse conselho, o que é que vai acontecer? Você tem que buscar em oração sabedoria divina. Não é seguindo todos os conselhos que os outros falam, não, gente. Porque você vai ser igual um cego sendo guiado por guias cegos. Porque nem todo mundo... Gente, a gripe me pegou. Nem todo mundo vai te dar um conselho bom, tá? Eu já ouvi muitos conselhos ruins, gente. Eu segui conselhos ruins por muitos anos da minha vida. Olha que eu só tive sofrimento, gente. Não, pensa bem. Se alguém te der conselho, seja humilde, tá? Se alguém te der conselho,
Pense se o conselho é bom, se vai te ajudar. Pense futuramente, depois de você seguir esse conselho, o que é que você vai ter? O que é que vai acontecer com você? Pense com sua cabeça. Ore para Deus, peça a Deus discernimento do bem e do mal, porque há muitas pessoas que dão conselho, gente, para sua própria satisfação. É o que tiver bom para a pessoa, não para você, tá? Por exemplo, eu vou falar aqui de casamento, que você está casada com um abusador, entrando aqui no relacionamento abusivo com narcisista. Aí em determinada igreja você pede conselho, o conselho é para você ficar casada, é para você orar, você perdoar, porque você não perdoa, porque você não compreende o pobre coitado, a pobre coitada, e você fica nesse relacionamento destrutivo, morrendo, sendo destruída para obedecer esse conselho, tá? E Deus fala, a Bíblia fala de muitos conselhos. Então você não deve ficar ali presa àquela igreja, os conselhos daquela igreja, os conselhos daquele pastor, não. Você tem que procurar outros conselhos também, ouvir outras pessoas. E aí você fazer um cálculo, ver se esses conselhos, onde vai te levar, onde vai ser bom, onde vai ser ruim. Gente, acima de tudo, de qualquer conselho, sabedoria. A gente precisa ter sabedoria. Se a gente não tiver sabedoria, gente, a gente vai se estrupiar todo em conselhos errados. Porque as pessoas, gente, muitas vezes dão conselhos pensando nas regras que você tem que seguir de uma determinada igreja ou de uma determinada religião, ou pensando em alguma vantagem que a pessoa vai ganhar, não pensando no seu bem-estar, na sua felicidade, na sua paz. Muito tempo eu sofri pra caramba, eu tive uma vida desgraçada, gente, porque eu ia buscar conselho sempre para as mesmas pessoas, eu não saía por aí procurando outras pessoas de outro ciclo para buscar conselho, medir o conselho, ver qual é que era melhor, o que iria acontecer comigo se eu seguisse tal conselho ou se eu seguisse um outro conselho. Tudo é uma questão de sabedoria. Se você não tem sabedoria, você pode ter uma vida destruída também por conselhos que parecem serem bons, parecem serem espirituais, parecem vindos de Deus e não são, gente, tá? Não são. Então, peça conselho fora do seu ciclo, fora da sua igreja, fora da sua casa. Peça vários, tá? Com várias pessoas que você vê que são pessoas que você imagina, né? Pelo menos que são pessoas sérias, que são pessoas idôneas. E depois veja, peça sabedoria a Deus. Gente, a gente precisa orar, a gente precisa buscar muito de Deus, porque tem muita confusão aí entre pessoas que usam a palavra de Deus, que falam da palavra de Deus, mas que não tem um amor verdadeiro, um amor genuíno para dar um conselho para alguém, tá? Não é dizer, eu sou o mestre, eu sou o líder, eu vou dar um conselho porque eu sou líder. Não funciona assim, gente. A pessoa que vai dar um conselho, o que é que ela deve pensar? Se fosse meu filho, se fosse minha filha, o que eu ia querer para minha filha? Uma pessoa de sã consciência, que ama de verdade, que cumpre a palavra de Deus. Eu acredito que ela vai pensar antes, se fosse minha filha, ou se fosse para mim, o que eu gostaria que fosse, o que seria melhor para mim. Eu penso que um sábio pensa dessa forma, gente. O rei Salomão, ele tinha, esperar passar essa moto, tá arretado o negócio. Vou voltando aqui para o Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus, tá? Foi o que ele mais desejava. Deus deu tudo para ele que ele precisava. Embora ele pisou na bola com Deus, né? Arrumou um monte de mulheres e tal, né? Mas naquela época não era como a época de Jesus, que aí, né, já não podia mais arrumar um monte de mulheres. Mas naquela época do Salomão, já um monte de mulheres já dava problema, viu? Mesmo que a vida de um homem que tem muitas mulheres é fácil, não. Mesmo ele tendo toda a riqueza, né? E diante de Deus, com certeza não agradava, né? Então o rei Salomão foi lá
e julgou o caso de duas mulheres que tinham duas crianças. Cada um teve um filho, uma dormiu por cima do filho, rolou por cima do filho à noite e o filho morreu, tá? Aí o que foi que aconteceu? Aquelas duas mulheres foram ao rei Salomão, porque a que matou o filho sem querer ficava falando que o filho da outra era o filho dela. E ela teimava, e a outra chorava, a outra dizia, não é meu filho, e ela, não é meu. Foi até Salomão para Salomão julgar esse caso. O que foi que Salomão fez? Pega aí um facão, pediu algo cortante para cortar o bebê no meio, dá um pedaço para cada uma, já que as duas diziam que o bebê era delas, né? Então Salomão falou que ia cortar o bebê no meio, dividir. Aí o que foi? Quem foi a mãe verdadeira? Uma ficou calada, que era a mãe do menino que morreu, do bebê que morreu. E a outra falou, não, pelo amor de Deus, não corta esse bebê, dá para ela, porque foi a mãe, gente. Olha só o amor dessa mãe, né? Olha o amor de mãe de verdade, né, gente? Salomão, gente, ele usou ali a sabedoria para resolver esse caso. Foi tão simples, né? Tão espontâneo o que ele fez. Mas parece que é uma coisa que não precisa nem pensar muito. Pois é, mas ele pensou, outro não saberia agir do mesmo jeito, tá? Uma coisinha muito simples, uma decisão muito simples que ele teve ali na hora, né? Um modo simples de resolver as coisas e ele conseguiu a justiça para aquela mãe verdadeira, né? Então, gente, nem todo mundo tem essa sabedoria. Então, não é pra gente ficar pensando, eu vou pedir pro meu mestre ajuda, ele vai me dar conselho, eu vou seguir o conselho, vai dar tudo certo. Não, há muitos mestres aí que não tem espiritualidade nem sabedoria para dar conselho, gente. Tem coisas que é séria demais para uma pessoa dar qualquer conselho e você seguir cegamente. Eu acredito, gente, que pessoas já morreram por seguirem conselhos sem ter a sabedoria para fazer o discernimento se aquilo seria bom para ela ou não. Tá? Porque, gente, tem muita gente que morre na mão de abusador seguindo esses conselhos que não vêm do amor ao seu próximo e não vêm de uma sabedoria divina, tá? Um beijo, pessoal, e até a próxima!